Apresentação à edição brasileira. Não deixa de ser curioso o pano de fundo em que se faz pública neste momento a primeira edição mundial bilíngue de Para a Ontologia do Ser Social, do filósofo húngaro George Lukács, aqui no Brasil. Esta obra, que é ponto de chegada da trajetória intelectual de Lukács, desde sua primeira publicação, em 1976, deparou-se, em razão do conceito que aborda, o de ontologia, com a desconfiança de estudiosos, críticos literários, filósofos analíticos, neopositivistas, fenomenologistas, espiritualistas, leigos, como Jürgen Habermas, burocratas ortodoxos, até mesmo de marxistas ortodoxos, a exemplo de Wilhelm Bayer, e, inclusive dos próprios alunos de Lukács, George Marcus, Ferenc Ferrer, Agnes Heller, membros da chamada Escola de Budapeste. Nota de rodapé. Uma rica bibliografia de Lukács, recém-publicada no Brasil, foi elaborada por Aldrine Guido, George Lukács e os problemas do marxismo no século XX, Coletivo Veredas, Maceió, 2017. Desde esse momento, para a ontologia, lutou muito para se impor e obter o seu devido lugar e reconhecimento. E esta luta, hoje como antes, continua. Porém, atualmente, a luta pelo reconhecimento do legado ontológico de Lukács, também em detrimento dos últimos acontecimentos em curso na Hungria, sua terra natal, se amplia até se transformar numa luta em defesa da própria memória de Lukács, como filósofo, literato, humanista marxista e militante comunista que foi ao longo de sua vida. O ataque ao legado de Lukács vem de muitos lados. Não bastasse a vulgarização disseminada pelas análises científico-filosóficas que se baseiam principalmente no neopositivismo. Este, profundamente criticado pelo próprio Lukács, sobretudo nos seus escritos de maturidade, que promovem uma verdadeira recusa da razão, da ontologia e da ética materialistas. E, por essa via, opõe-se ao pensamento lucassiano. Vem se concretizando recentemente em Budapeste, Hungria, um sistemático esforço de eliminação da memória de Lukács. Embora esta eliminação não tenha se dado de um golpe, ela, que já atravessou algumas etapas decisivas, ainda se encontra em curso naquele país. Na Hungria, o atual governo de extrema-direita ultranacionalista de Viktor Orbán tem promovido uma série de reformas econômicas e sociais cuja base ideológica seria a denúncia e o combate pelo Estado do liberalismo, do antifascismo e do socialismo com elementos subversivos e prejudiciais à nação húngara. O caráter reacionário do governo encontrara em Lukács uma de suas presas fáceis. Tornou-se corriqueiro por parte dos membros do governo a apresentação de Lukács como um assassino comunista e como um intelectual judaico globalista. Desta perspectiva, há algum tempo, procura-se frequentemente definir o filósofo e suas ideias como alheios ao espírito húngaro. Porém, é sabido por aqueles que não compartilham uma visão húngara oficial que estas posturas fazem parte de uma Kulturkampf mais ampla. Iniciada com as mudanças de regime desde 1889, 1989 e vem se acelerando e assumindo formas novas e perigosas sob o regime de Orbán. Essas formas novas incluem ataques a meios de comunicação e ONGs não alinhados com os interesses do governo, constantes perseguições a imigrantes, ciganos e muçulmanos, judeus, comunistas, socialistas, liberais e qualquer um que se considere estrangeiro, o controle perverso de numerosas instituições estatais e, inclusive, a ameaça da liquidação de numerosas instituições da sociedade civil, a exemplo da Universidade Central Europeia. Entre as medidas radicais que constituem as reformas no âmbito da ciência e da inovação tecnológica, o governo vem cerceando fortemente a autonomia científica no país, sob o pretexto de unificar a política de inovação e ciência e de eliminar a fragmentação dos orçamentos de pesquisa. Esta medida que, por último, tem como objetivo real orientar as formas como os recursos gastos com a pesquisa devem servir à economia mais diretamente, leia-se a acumulação capitalista, soma-se a tentativa de eliminação das ideias de Lukács não apenas na academia, mas do seu próprio país. As medidas do campo científico-tecnológico, associadas à intensa especulação imobiliária privada voltada para o lucro, e a política antissemita do governo tem contribuído fortemente para tornar efetiva esta tentativa de eliminação. Quando Lukács redigiu seu testamento final, em 1971, ele deixou seus manuscritos e livros como herança para diferentes departamentos da Academia Húngara de Ciências, os manuscritos para o Instituto de Filosofia, os livros para a Biblioteca da Academia. Naquele momento, por mais que a sua relação com o Partido Socialista dos Trabalhadores húngaro fosse desconfortável na Hungria socialista,
era evidente que a Academia Húngara de Ciências satisfaria os desejos do filósofo e administraria o arquivo Lukács em sua casa. Foi justamente isso que aconteceu. Durante as décadas de 1970 e 1980, a academia empregou pesquisadores profissionais em tempo integral para trabalhar no arquivo, ofereceu bolsas de estudo para jovens acadêmicos, inclusive para ocidentais, e publicou revistas e livros de alta qualidade. Porém, à época, Lukács não poderia prever o socialismo no seu país poderia prever que o socialismo no seu país seria rapidamente substituído pelo capitalismo mais voraz. Assim, 20 anos após a sua morte, o socialismo na Hungria entrou em colapso e o apartamento em que Lukács viveu tornou-se propriedade do município do Distrito 5, em Budapeste. Depois disso, o mundialmente famoso apartamento em Donaukai, que é relativamente grande, possui 140 metros quadrados e está situado numa das áreas mais caras da cidade de Budapeste, e goza de uma localização privilegiada à margem direita do rio Danúbio, no coração da antiga Peste, com uma belíssima vista para a Sazava Ponte da Liberdade, tornou-se alvo de especulação imobiliária estatal e privada. Rapidamente, o poder municipal deu-se conta de que poderia ganhar muito mais dinheiro vendendo ou alugando o apartamento por um lucro, em vez de alugá-lo por um preço negociado para a Academia Húngara de Ciências. Deste momento em diante, Lukács, ainda que póstumamente, se converteu em alvo de incessantes ataques políticos, e a hostilidade contra sua herança intelectual apoiou-se fortemente nos interesses especulativo-mercadológicos do setor imobiliário. Diante deste cenário, enfrentando vários cortes de verbas e o afastamento de pesquisa e funcionários do arquivo Lukács, abre aspas, em março de 2016, a Academia Húngara de Ciências anunciou que abandonaria o antigo departamento de Lukács, o antigo apartamento de Lukács incorporaria seus documentos no departamento de manuscritos e livros raros, administrado, não, livros raros, ai meu Deus, administrado pela Biblioteca e Centro de Informação da Academia Húngara de Ciências. Nota de rodapé sobre o apartamento número 9. O apartamento de Lukács continha não apenas seus manuscritos, mas suas bibliotecas pessoal completa, suas anotações, etc. Os estudiosos que trabalharam nas instalações desde 1972 coletaram mais ou menos tudo o que já foi publicado sobre o grande teórico marxista e receberam livros publicados por autores que tomaram por base o pensamento do filósofo. O local foi visitado por pesquisadores de sua obra e também por curiosos, vindos de muitas partes do mundo. Fim da nota de rodapé. Contudo, essa medida não era garantia de que a coleção pertencente ao arquivo Lukács ficaria unida no mesmo local, ou até mesmo que seriam disponibilizados especialistas responsáveis para cuidar dela. Para a Academia Húngara de Ciências, tal medida se justificava pela, abre aspas, necessidade de digitalizar os manuscritos e modernizar e sistematizar toda a coleção, fecha aspas. O que levou à questão, por que o próprio arquivo não tinha capacidade para fazê-lo em primeiro lugar? A Academia Húngara de Ciências alegou o seguinte, abre aspas, porque a força de trabalho fora sugada do arquivo desde os anos 90. Em sua época de ouro, 4 pesquisadores científicos e um bibliotecário trabalhavam em período integral. Desde 2012, não há um único pesquisador científico empregado no arquivo e nenhum trabalho científico está sendo feito. Desde o início de 2017, a bibliotecária Maria Skezelli, Zekeli, administra o arquivo sozinha. Graças ao seu compromisso e sua competência, pesquisadores externos ainda podem acessar a coleção e receber assistência através de e-mail. Especialistas anteriormente empregados, mediante solicitação, vão e ajudam pesquisadores a visitar. Fecha aspas. Quando a Academia Húngara de Ciências anunciou, em março de 2016, que abandonaria o apartamento de Lukács, ocorreu uma série de mobilizações que se expressou principalmente pela elaboração de petições via internet. Uma dessas petições foi assinada por mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo. Esta reação positiva encorajou alguns estudiosos marxistas e não marxistas que queriam lutar para salvar a herança de Lukács a criarem, no outono de 2016, a LANA, Lukács Archivum ou Lukács Archives International Foundation, instituição que se propõe a lutar pela preservação do legado do filósofo.
Na ocasião, uma das iniciativas da Lana foi a tentativa de, abre aspas, arrecadar dinheiro para comprar o apartamento a um custo de aproximadamente 200 mil euros, fecha aspas. À época, também o partido alemão de Link cogitou a possibilidade de comprar o apartamento. Porém, o Parlamento Federal alemão considerou a proposta ao lado de uma que visava comprar a casa californiana de Thomas Mann, e a proposta não obteve êxito algum. Na sequência desses acontecimentos, foi deferido o segundo golpe contra Lukács. O Partido Radical de Direita, Jobbik, a partir de uma moção, exigiu a remoção de uma estátua feita em homenagem a Lukács e que se ficou exposta por muitos anos no Parque Szent István, no Distrito 13, em Budapeste. Abre aspas, a ideia de sua remoção da estátua de Lukács veio de um jovem nacionalista, Marcel Tokodi, um conselheiro neonazista do partido Jobbik de Budapeste. Sua proposta recebeu apoio do conselho dominado pelos políticos do partido Fidesz e foi aprovado com 19 votos a favor, 3 contra e uma abstenção. Fecha aspas. A argumentação de Jobbik teve como pretexto o passado comunista desencaminhador de Lukács. Após as acusações do Jobbik a Lukács, e depois da aprovação da moção, a estátua foi removida do Parque Szent István e foi substituída pela estátua de Santo Estevão, criador do Estado húngaro. Abre aspas, ainda estava escuro na manhã de terça-feira no Parque Szent István, em Budapeste, quando os caminhões chegaram. Ao amanhecer, quando a primeira luz apareceu, os trabalhadores desmontaram a estátua de George Lukács. Eles foram silenciosos, rápidos e eficientes e pareciam ter muita experiência. Em pouco tempo, a estátua do renovado filósofo marxista desapareceu. A remoção da estátua no final de 2017 foi um expressivo passo em direção à consumação da tentativa de eliminação de Lukács na Hungria. Nota de rodapé anterior. Quando Lukács morreu, em 1971, abre aspas, Imre Varga, um escultor conhecido e vencedor do prêmio Kossuth, foi contratado em 1985 para fazer a figura de bronze. O projeto foi patrocinado pela Academia Húngara de Ciências. Na inauguração da estátua, János Zentágotai, respeitado pesquisador e presidente da academia, elogiou Lukács por suas contribuições à filosofia e nos últimos 32 anos a estátua tornou-se parte integrante deste belo parque. Fecha aspas. Em seguida, a remoção da estátua de Lukács do Parque Szent István, em consequência dos protestos que a retirada suscitou, a Lana organizou, em abril de 2017, em Budapeste, uma conferência internacional intitulada O Legado de George Lukács, que contou com o apoio da Universidade Eötvös Loránd e da Universidade Central Europeia. Participaram da conferência mais de 90 participantes de 4 continentes e 30 países. Ela se deu simultaneamente ao momento em que emendas excepcionais à Lei de Educação haviam sido aprovadas, o que particularmente visava a Universidade Central Europeia. Todavia, ainda que a conferência tenha se revelado um gesto de resistência internacional significativo, o governo municipal de Budapeste não pretendia desistir do seu objetivo de eliminar a memória de Lukács da Hungria. Mesmo que a Academia Húngara de Ciências, sobretudo em consequência do clamor internacional e das medidas tomadas posteriormente à criação da Lana, tenha adiado a ideia de abandonar o apartamento de Lukács, as sanções aplicadas contra a UCE eram indiretamente medidas tomadas também contra o arquivo Lukács, por afetarem a Academia Húngara de Ciências. Como tais medidas não foram aplicadas imediatamente, gerou-se de pronto um clima de insegurança e ansiedade a médio prazo, um certo esquecimento da problemática que punha o arquivo Lukács em perigo de remoção do apartamento. Com isso, tornou-se mais difícil resistir a tais processos, uma vez que as manifestações de solidariedade mais significativas vinham de longe, principalmente feitas por meio de petições da internet. Abre aspas, no início de 2018, a história do arquivo Lukács teve vários novos giros, devido ao fato de que o departamento jurídico e a biblioteca da Academia Húngara de Ciências frequentemente atuam em direções opostas. O departamento jurídico tinha, alguns meses antes, salvado o apartamento de Lukács
renegociando o contrato de locação com o município, Distrito 5, por um preço melhor até 2024, fecha aspas. Porém, em 15 de janeiro de 2018, a Biblioteca da Academia Húngara de Ciências enviou um bibliotecário, juntamente com o filósofo contratado especificamente para este projeto, para sistematizar e catalogar os manuscritos do arquivo Lukács, como uma preparação de sua remoção para o Departamento de Manuscritos e Livros Raros dentro da Biblioteca da Academia Húngara de Ciências. Sua visita foi anunciada apenas 3 dias antes de acontecer. Assim, os pesquisadores que agendaram viagens de pesquisa para trabalhar com manuscritos no arquivo Lukács foram postos em uma situação embaraçosa, fecha aspas. Além disso, abre aspas, dado que um grande número de fontes mantidas nos arquivos nacionais húngaros ficou indisponível por um número indefinido de anos após esses arquivos terem sido recentemente realocados, os historiadores húngaros ficaram mais céticos ao saber que os manuscritos de Lukács seriam disponibilizados logo em sua nova casa. Fecha aspas. Com esse novo aviso, a resistência foi reativada, porém com outra perspectiva. Visava agora impedir a remoção do arquivo Lukács do apartamento. Ela foi apoiada sobretudo por estudantes de Budapeste e por professores estrangeiros. 5. Após o anúncio de janeiro de 2018 sobre a remoção dos manuscritos do arquivo Lukács, a primeira medida foi a elaboração de uma nova petição que àquela se contrapunha. Abre aspas, que a resistência foi reativada. Assim, a resistência foi reativada. Uma nova petição foi lançada, dessa vez dirigida contra a remoção dos manuscritos do arquivo Lukács. Francisco Garcia Chicote enviou esta petição com uma carta aberta via e-mail para os líderes da Academia Húngara de Ciências e sua biblioteca. Essa iniciativa, principalmente de professores estrangeiros, contou em Budapeste com a participação de estudantes que queriam mostrar que não eram apenas velhos acadêmicos no interior que se importavam com a pesquisa restrita na Hungria e com a acessibilidade da herança de um filósofo húngaro. Eles se manifestaram na frente da Academia Húngara de Ciências em apoio à petição e em solidariedade ao arquivo Lukács. Eles entregaram a petição em formato impresso a 2 representantes da academia, fecha aspas. No mesmo dia da referida manifestação, o Departamento Jurídico da Academia Húngara de Ciências encabeçou uma proposta, um acordo de cooperação com a Alana. Abre aspas, no dia da manifestação estudantil, 25 de janeiro de 2018, na verdade, alguns minutos antes de começar, o Departamento Jurídico propôs que a Alana assinasse uma declaração de propósito para a cooperação. Contudo, o Departamento Jurídico e a Biblioteca da Academia Húngara de Ciências não tinham entrado em acordo. Ambos estavam novamente buscando 2 projetos opostos, como fizeram com o apartamento. Assim, enquanto o Departamento Jurídico tentava uma negociação com a Lana, a Biblioteca da Academia continuou a sistematizar e catalogar os manuscritos para facilitar a remoção. Com o resultado de tal negociação, em 30 de janeiro, a Academia Húngara de Ciências publicou uma declaração que tornava público que o diretor do Conselho de Administração da Lana, mesmo sabendo que ele estava no exterior em uma conferência e, portanto, não poderia reagir prontamente, assinaria um contrato de cooperação. Porém, foi acrescentada nessa declaração uma série de afirmações problemáticas. Tal declaração afirmava que, abre aspas, a academia estava começando agora a processar a herança de Lukács, ignorando o trabalho de gerações de pesquisadores húngaros e estrangeiros dos últimos 47 anos desde a morte de Lukács. É graças a seus esforços que muitas das obras alemãs de Lukács foram traduzidas e publicadas em húngaro, e que a edição crítica alemã da obra inteira de Lukács está atualmente em processo, e que as descobertas da famosa Mala de Heidelberg foram publicadas, e que numerosas peças de literatura secundária sobre a filosofia de Lukács em húngaro e em muitas outras línguas foram produzidas, fecha aspas. Além disso, e pior ainda, a declaração dizia, abre aspas, que a academia selecionaria documentos da coleção que consideravam não fazer parte da herança de Lukács e que os colocaria em espera da pesquisa até que sua comprovação fosse esclarecida. Assim, documentos que foram acessíveis por mais de 4 décadas seriam tornados inacessíveis por motivos muito obscuros, que é a visão da academia sobre o que constitui e não constitui parte da herança intelectual de Lukács.
Fecha aspas. Diante das infundadas afirmações e da postura lamentável da Academia Húngara de Ciências expressa no conflito interno entre o Departamento Jurídico e a Biblioteca, abre aspas. Ao mesmo tempo, a declaração prometia deixar o arquivo Lukács permanecer no apartamento depois que a Lana levantasse aproximadamente 45 mil euros para a restauração do apartamento, a ser completado pela Academia Húngara de Ciências. Após a restauração, os livros seriam levados de volta, mas os manuscritos ainda teriam de ser enviados para o Departamento de Manuscritos e Livros Raros da Biblioteca e Centros de Informações da Academia Húngara de Ciências. Como resultado, o arquivo Lukács deixará de ser um arquivo real. Fecha aspas. A resultante de toda essa negociação é que, em 6 de fevereiro de 2018, a Lana assinou formalmente a declaração de propósito para a cooperação. Com isso, a Academia Húngara de Ciências mostrou-se indisposta a atender todas as demandas da comunidade acadêmica. Ai, Jesus. Sobre a preservação do arquivo Lukács com seus manuscritos originais intactos. Com esse acordo, a Lana nutre uma esperança de que os manuscritos serão digitalizados e disponibilizados online. Isto, por um lado, asseguraria que o legado de Lukács não se perderia definitivamente e ainda permitiria que pesquisadores de todo o mundo pudessem acessar os manuscritos remotamente. Também viabilizaria a independência de todos os interessados pela obra de Lukács em relação aos responsáveis dos manuscritos. A Academia de Ciências da Hungria. Por outro lado, existe o medo de que o fechamento do apartamento e a separação do material em diferentes setores da Academia Húngara de Ciências facilitem o desaparecimento dos arquivos, o que seria uma perda fatal do legado de Lukács. Os membros da LANA avaliaram, na ocasião, a assinatura do acordo de duas formas, abre aspas. Aquela que motivou sua assinatura é a noção de que esse é o melhor compromisso possível para o bem do arquivo Lukács, sobre o atual regime político. A outra, representada por membros que também votaram pela assinatura do contrato, é da opinião de que esta pode ter sido a melhor opção disponível, mas não boa o suficiente, fecha aspas. Em que pese o fato de Alana ter de tomar tais decisões desde o centro de conflito resultante dos desacordos entre os legatários do espólio de Lukács, as diversas instâncias da Academia de Ciências da Húngara, o Departamento Jurídico e a Biblioteca, em geral, sua postura denota que, ao invés de se opor ao governo húngaro, ela reforça as medidas tomadas por este para a eliminação da memória de Lukács da Hungria, ao aceitar os termos de tal acordo. Ao fazer isto, Alana acabou por tornar aquilo que seria uma luta contra o Estado burguês húngaro numa luta que legitima a política ideológica do atual governo. Pesou ainda contra Alana o fato de que alguns de seus representantes o fato de alguns de seus representantes valorizarem fortemente a fase idealista burguesa de Lukács, sobretudo Lukács de História e Consciência de Classe, e terem aceitado o apoio de Agnes Heller, que se tornou uma crítica ferrenha de Lukács após a sua morte, e do próprio marxismo, depois de ter adotado posturas claramente liberais. Isso contribuiu para afastar da Lana uma série de intelectuais lukácianos que defendem principalmente o legado marxiano ontológico de Lukács, e que levou a uma segmentação do movimento em defesa do legado de Lukács. No entanto, ainda que milhares de pessoas tenham se posicionado contra a remoção do arquivo Lukács no dia 20 de março de 2018, antes das eleições húngaras de 8 de abril, sem qualquer acordo entre os organizadores do arquivo e sem fazer caso dos protestos locais e internacionais, o apartamento de Lukács foi esvaziado. O apelo de muitas pessoas que se manifestaram não foi capaz de impedir o seu fechamento. Mais tarde, em 24 de maio de 2018, o último pesquisador da Academia Húngara de Ciências associado ao arquivo Lukács foi banido do arquivo após 28 anos de trabalho. Que fim levarão os manuscritos originais de Lukács é uma questão que ainda permanece em aberto. Já o apartamento, ainda que não tenha sido até o presente momento destruído em sua totalidade, virou alvo da especulação urbana e imobiliária e certamente está com os dias contados. A Lana pretende criar as condições que garantam a sobrevivência dos manuscritos e o acesso a eles através do formato digital. Para isso, intenta fazer valer os limitados objetivos de compromisso. Seus esforços, abre aspas, seus esforços centram-se agora em angariar fundos e em permitir que o arquivo seja novamente um instituto de investigação, em vez de um mero espaço memorial, fecha aspas.
A narrativa acima denota que há um claro ataque por parte do governo húngaro ao filósofo Lukács, e que esse ataque, além das pretensões econômico-lucrativas e das consequências da implementação das políticas de austeridade no âmbito da pesquisa científico-tecnológica, tem um evidente conteúdo antissemita, abre aspas. Apesar de Lukács não ter nada a ver com o judaísmo, Jobbik o chama de Levinger para enfatizar seu passado e até ligam ele a outras figuras políticas e culturais húngaras com raízes judaicas no libelo de sangue de Zizlar de 1882. Publicações controladas por Jobbik frequentemente noticiam longas tiradas antissemitas, apenas em húngaro, semelhantes aos protocolos dos sábios de Sião. Políticos do Jobbik afirmam que a cultura da Hungria é a alma da nação, foram envenenados por judeus como Lukács. Esta poluição deve ser limpa, e o partido governante Fidesz parece dispor a ajudar a Kulturkampf a livrar o país dessa ameaça judaico-bolchevique. A remoção da estátua de Lukács após o fechamento do arquivo Lukács parece, abre aspas, ser parte de um esforço para agradar os eleitores antissemitas de Jobbik e Fidesz. Fecha aspas. Este antissemitismo do governo, abre aspas, parece disfarçado como uma campanha antimarxista, fecha aspas. Curiosamente, o filósofo que, através de seu livro A Destruição da Razão, nota de rodapé, o Instituto Lukács está preparando para lançar em 2019, pela primeira vez no Brasil, também em edição bilíngue. A Destruição da Razão, obra de suma importância para se compreender as raízes do fascismo no momento em que, em todo o mundo, crescem cada vez mais formas neofascistas como expressões ideológicas da crise profunda que ingressou o capital. Fim da nota de rodapé. Denunciou fortemente as raízes ideológicas do antissemitismo que deu origem na Alemanha, a partir dos anos 30, à política fascista do governo de Hitler. Tornou-se póstumamente vítima das tendências antissemitas da direita nacionalista em seu próprio país, quase 50 anos após a sua morte. Enquanto na terra natal de Lukács muitos se esforçam para enterrar as últimas cinzas de seu legado, aqui do outro lado do Atlântico despontam as ideias ontológicas do nosso filósofo, que vem a público agora sob uma nova versão, como resultado da primeira etapa do desenvolvimento do projeto Lukács 15 anos. O projeto Lukács 15 anos é uma experiência que visa confrontar os limites postos pelo capital ao desenvolvimento humano, especificamente no campo editorial. Sabemos que a produção editorial voltada à obtenção de lucro pelos grandes capitalistas dificultou não apenas o acesso da classe trabalhadora, mas da massa da população ao consumo de livros, traduções, etc. Este limite é ainda mais rígido quando se trata de livros, traduções, etc., com conteúdo radicalmente crítico à sociedade burguesa, a exemplo das obras de Marx, Lenin e, por extensão, de Lukács e Misaras. Se é verdade que, em certos momentos, as obras de alguns desses teóricos do marxismo se tornaram objetos de moda, vindo a ser reproduzidas em larga escala, também é verdade que a qualidade dessas traduções é sempre duvidosa. Tendo isso em consideração, o projeto Lukács 15 anos se propôs a publicar em edição bilíngue as duas últimas obras elaboradas por Lukács, Prolegômenos à Ontologia do Ser Social e Para a Ontologia do Ser Social. Por conta da incompletude formal do conteúdo em larga medida inovador de ambas as obras, nos convencemos de que o ideal para a sua tradução seria a realização de um projeto de tradução de longo prazo. O objetivo é testar, com edições sucessivas, as traduções de ambas as obras. Além disso, o ideal é que elas sejam publicadas em forma bilíngue. Devido a isso, o ideal é que elas sejam publicadas em forma bilíngue. Além disso, a forma bilíngue torna viável para o leitor tanto a verificação constante da tradução, quanto uma compreensão mais exata e aprimorada do texto lucasiano. Assim, para a presente versão, publicaremos mais outras 3, uma a cada 5 anos, em 2023, em 2028 e a última em 2033. Nesta última versão foi incluído um aparato crítico composto pela nota da tradução, em que estão expostas e discutidas as várias soluções aplicadas aos diversos problemas encontrados nos textos originais do decorrer da tradução. Por isso, de extrema utilidade para o leitor, diríamos, de leitura obrigatória. Um índice de assuntos que conta com o levantamento das passagens do texto, em que o autor trata das principais categorias filosóficas de análise da realidade. Pela sua sofisticação e novidade, é algo que até hoje
os manuscritos póstumos de Lukács não conheceram, e de um índice onomástico. É bem importante ressaltar que esta versão adota a mesma paginação da edição da Luchter-Hahn Verlag, que publicou, sob a organização de Frank Benseler, os prolegômenos e a ontologia, respectivamente, nos volumes 13 e 14 das obras de Lukács, Lukács Werke. Pretendemos que a próxima publicação, a de 2023, seja uma edição crítica comparando os manuscritos deixados por Lukács com a edição de Frank Benseler e a tradução de Alberto Scarpone. Como explicado na nota da tradução, nesta versão foi feita uma não sistemática nem completa comparação da edição organizada por ambos os tradutores e foram localizadas algumas diferenças significativas para a compreensão do texto, daí a necessidade de uma verificação mais profunda. Por último, é evidente que um projeto desta ordem com esta intenção não poderia ser realizado por uma editora comercial, principalmente porque ela é incompatível com o lucro. Sua realização só pôde se dar devido à relativa independência do coletivo Veredas em relação à produção capitalista de mercadorias. Através do coletivo Veredas, é possível a aquisição dessa publicação por um preço acessível aos trabalhadores e estudantes, pois nele estão inclusos os gastos equivalentes apenas à impressão e ao transporte das obras. Tudo o mais foi realizado com o trabalho voluntário dos militantes do coletivo e dos seus colaboradores externos, diretos e indiretos. O leitor tem em mãos, portanto, o resultado em todos os sentidos de um trabalho coletivo. Convidamo-lo a conferir. Mariana Andrade, Maceió, Alagoas, 24 de agosto de 2018.